Olha, tem uma coisa curiosa sobre a adolescência, que a gente acredita de verdade que consegue mudar o mundo. Quer saber? Hoje eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas dessa fase da vida. Porque depois a gente cresce, paga boleto, enfrenta a burocracia, aprende que as mudanças são lentas e até perde um pouco dessa ousadia que a gente tem quando tem lá seus 15, 16 anos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Tenho Altas Habilidades, em que uma pessoa superdotada, eu, conto histórias de pessoas superdotadas. Essa história pode ter sido minha, pode ter sido sua, pode ter sido de alguma outra pessoa aí que tem altas habilidades. E se você quiser contar a sua história, nos mande no tenhoaltashabilidades.com. Quando eu tinha meus 15 anos, eu estava completamente apaixonada pela ideia de organizar uma gincana. Porque no ano anterior, eu tinha participado pela primeira vez de uma na escola. Eu fazia o que dava. Eu ajudava na torcida, eu corria para cumprir uma prova, eu carregava material, eu colava cartaz, eu vibrava quando a equipe ganhava pontos. Mas enquanto todo mundo estava vivendo aquela gincana, eu já estava pensando na próxima. Eu lembro de sair daquele evento pensando assim, olha, no ano que vem eu quero fazer mais, eu vou fazer muito mais. E quem sabe até vou virar presidente de equipe. Já pensou? E isso acabou acontecendo. De verdade, gente. Isso acabou acontecendo. Eu lembro muito da sensação de felicidade quando realmente eu virei presidente de equipe. Porque no ano seguinte, né, como eu falei, aos 15 anos, eu, presidente da nossa equipe, fiquei com aquela super responsabilidade e feliz da vida com ela. Era uma adolescente organizando dezenas de outros adolescentes, distribuindo tarefas, pensando nas provas, resolvendo conflitos, tentando manter todo mundo animado, e eu adorava aquilo. E existia uma coisa que eu queria muito mais do que eu ganhar em si. Claro que eu queria ganhar, né? A gente estava numa gincana, competindo, óbvio, eu queria ganhar. Mas tinha uma coisa que eu queria muito mais. Eu queria que a nossa equipe representasse algo muito importante. Eu não queria apenas um nome, uma cor de camiseta, eu queria um propósito. E naquela época, uma coisa me incomodava profundamente, ainda me incomoda, viu? Mas naquela época foi que se plantou algumas das sementinhas mais importantes desse incômodo, que era o quê? O racismo. Eu via reportagens, eu via desigualdades, eu via preconceitos, e aquilo simplesmente não me fazia sentido. Na minha cabeça aquilo não tinha o porquê existia, eu não entendia como que aquilo ainda existia. E como que eu mostro para as pessoas que isso não faz sentido? Foi aí que nasceu o tema da nossa equipe, melanina. E hoje, olhando para trás, eu até sorrio desse nome, porque ele tinha bastante de ingenuidade, viu? Ele simplificava muito uma questão extremamente complexa. Naquela época eu pensava assim, gente, o que diferencia a gente, todo mundo? Por que tem racismo se todos nós somos iguais? A mudança é apenas na quantidade de melanina na pele. Esse era meio que o lema da equipe. Ele era bem ingênuo, tá, gente? Perdoem a adolescente lá daquela época, mas era uma tentativa de mostrar que a gente poderia estar todos juntos. E eu sei, hoje em dia eu sei bastante que racismo não é apenas uma diferença de pigmentação. Ele é história, ele é cultura, ele é desigualdade estrutural, ele é falta de acesso, é poder, é um conjunto enorme de fatores. Mas a adolescente que eu era ainda não tinha todas essas ferramentas para compreender a complexidade do problema. Apesar disso, ela tinha outra coisa, que era uma vontade muito grande de dizer que ninguém deveria ser tratado de forma diferente por causa da cor da pele. Na minha cabeça de 15 anos, fazia muito sentido explicar que a diferença entre as pessoas era apenas a quantidade de melanina. Era a forma que eu encontrei de dizer somos todos humanos. Talvez fosse uma visão biologizante demais. Era uma visão biologizante demais. Era ingênua, mas era sincera. E eu acho importante olhar para essa adolescente com carinho, porque ela estava ali tentando construir justiça com as ferramentas que tinha naquele momento. A preparação para a gincana foi intensa, muito intensa. Quem já participou de uma sabe do que eu estou falando. Ensaio, prova surpresa, cartaz, reunião, gente desistindo, gente chegando, negociação, correr atrás de material, convencer pessoas, tentar manter todo mundo motivado, engajado. E eu mergulhava nisso completamente.
Quando chega o grande dia, a gente acredita que vai ganhar. Claro, a gente compete para o quê? Para ganhar. É só para participar? Não, né, gente? A gente até fica contente de pelo menos ter participado. Mas é só para participar? Não. Ninguém organiza uma equipe pensando em perder. Só que nós perdemos. É isso, acontece, nós perdemos. Eu fiquei indignada, não porque a outra equipe fosse exatamente ruim, mas porque a outra equipe conseguiu ser esperta o suficiente para perceber uma determinada falha na pontuação do regulamento da gincana, em que, com esta falha, eles conseguiram fazer muitos pontos a mais do que a gente, se aproveitando de uma brecha no regulamento. Então eles fizeram muito mais cópias, era alguma coisa sobre tirar fotos, e aí eles tiraram várias cópias das mesmas fotos. E daí eles puderam ter muitos pontos a mais por essa quantidade de cópias, e a gente não ia lá fazendo fotos originais, e cada foto dava um trabalhão e tudo mais. Enfim, pra mim, a criatividade sempre teve um valor enorme, a ponto de eu nem ter percebido essa falha aí nesse regulamento. Eu achei tão absurdo na época. Claro que não vão dar pontos por cópias, e deram. Eu lembro muito aquela sensação de injustiça, de pensar, poxa, vale mais a pena repetir do que inventar? Naquele momento foi. Por dentro eu estava tentando entender aquela derrota. Por fora, eu sentia muito orgulho, apesar da decepção, eu senti muito orgulho da equipe que a gente criou, de cada pessoa, de cada esforço, de cada um chegando cedo, ficando até tarde, ensaiando, carregando caixas, fazendo pintura, dormindo pouco. Ninguém merecia sair dali achando que tinha fracassado. Então a sensação que ficou foi meio até contraditória. Ao mesmo tempo em que eu discordava do resultado, eu comemorava tudo que a gente tinha construído, porque no fim das contas, uma equipe é muito maior do que um troféu. No ano seguinte eu já era mais presidente do que eu tinha sido no ano anterior. Porque aí no ano seguinte eu fui mais atenta ao regulamento, atenta a possíveis brechas, e aí ou contestando antecipadamente, ou utilizando elas. Na verdade, eu contestei o que eu achei de brecha. Então aí eu achei a competição mais justa, e a gente acabou ganhando no ano seguinte. A nossa equipe ganhou no ano seguinte, então foi uma lavagem de alma. No terceiro ano, aí eu já não fui mais presidente. Na época do vestibular, a vida estava mudando de direção, eu continuei ajudando, só que mais nos bastidores. E eu lembro que todo esse processo, a alegria da vitória, a conformidade com ter perdido e ainda assim alegre com o engajamento, tudo isso valeu muito para mim. Hoje eu olho para trás e penso que essa foi uma das primeiras vezes que eu experimentei algo que depois eu usei muito. O criar espaços, o reunir pessoas, organizar projetos, mobilizar a gente em torno de uma ideia. Na época era uma gincana, era uma brincadeira. E hoje são essas comunidades de adultos com altas habilidades, são as formações de professores e tudo mais que eu venho organizando ao longo da vida. No fundo, mudou o cenário, mas a motivação continua parecida. E essa é uma característica importante minha e que eu acho que muitas pessoas com altas habilidades, se não forem apagadas na vida, têm. A maioria vai ter. Só não ser apagada na vida. A gente não gosta só de aprender, a gente gosta de imaginar como o mundo poderia ser um pouco melhor. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, às vezes nossas soluções são simplistas demais ou complexas demais, mas isso não diminui a beleza daquela intenção, porque crescer também é isso. Não é abandonar os ideais da adolescência, amadurecer é amadurecer a forma de colocá-los em prática. Eu tenho um carinho enorme por aquela menina de 15 anos que acreditava que uma gincana podia ajudar a mudar a forma como as pessoas enxergavam umas às outras. Eu talvez não tenha conseguido mudar nada. Ou mudei um pouquinho do mundo, talvez, não sei. Só que com certeza, sem perceber, eu já estava ali ensaiando o tipo de trabalho que escolheria fazer pelo resto da minha vida. O próximo episódio é o último. Aguardo você e os seus comentários. Se identificou? Venha, participe com a gente também do nosso canal do YouTube, @Tenho Altas Habilidades, com mais informações no site www.tenhoaltashabilidades.com.br. Até a próxima!